Olá pessoal, tudo bem? É o professor Leandro Cordioli. Estou aqui com meu amigo Martin Moraes. Ele é policial aposentado, tenente-coronel da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul e pesquisa nas áreas dos direitos humanos e segurança pública. O professor Martin Moraes, ele é bacharel em Direito também, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é também especialista em segurança pública pela PUC. Ele comandou também a Academia da Brigada Militar, né, do Estado do Rio Grande do Sul e foi professor na Universidade Sinestesista de Osório, onde lecionou nas áreas de direitos humanos, criminologia e direito constitucional. Então, tudo bem com o senhor, professor Martin? Como é que estão as coisas? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para poder colaborar com o projeto aí. Muito obrigado. O prazer é todo nosso. O senhor era policial, tenente-coronel, né, da Brigada Militar, e a sua trajetória de vida, ela certamente, né, passa por essa questão da segurança pública, mas em dado momento o senhor começou a se interessar pelos direitos humanos, né, e começou a pesquisar nos direitos humanos. Eu estava fazendo aqui uma revisão do seu currículo para poder apresentar o senhor para o pessoal que nos acompanha no canal e vi que o senhor tem uma extensa, assim, uma extensa carreira acadêmica também e muita pesquisa, né? Várias especializações e tanto uma licenciatura em filosofia como um bacharelado em direito também. Como é que deu essa sua trajetória de vida, né? De um profissional da segurança pública se dedicar sempre ao estudo e ao estudo dos direitos humanos. Como é que isso aconteceu na sua vida, professor? Bem, eu fiz academia de Polícia Militar aqui no Rio Grande do Sul de 1986 até 1988. Na época, fazia vestibular, entrava na academia, fazia 3 anos de curso interno, com aula manhã, tarde e esporadicamente noite. Não tão esporadicamente, sim, muitas vezes. Uhum. Quando eu fui trabalhar no interior do estado, uma cidade chamada Três Passos, né, cidade do noroeste do estado, e lá comecei a sentir um pouco da necessidade de entender um pouco melhor as questões jurídicas, que eram grande parte da nossa profissão de policial. Ingressei numa faculdade próxima, na Unijuí, então de 1990 a 1994 fiz o curso de Direito, mas dentro do curso de Direito acabei encontrando a filosofia do direito, a Uhum. sociologia jurídica e comecei também a me interessar por essas partes. Ainda naquela época, 94, no final dos anos 90, meio e final dos anos 90, o termo direitos humanos não era tão, dentro do meio acadêmico ainda não era tão divulgado, então já havia discussões sobre isso, mas não tanto. Quando volto para Porto Alegre mais tarde, lá por os anos 2000, 2001, fiz um curso na Brigada, que era para promoção na Brigada, era obrigatório um curso, Uhum. e entrei em contato com a Sociologia da Violência e começo a entrar em contato daí já maciçamente com a ideia de direitos humanos. Acabei fazendo um curso na URGS de mestrado em Sociologia da Violência e a disciplina de direitos humanos começou a ser ministrada nos cursos da Brigada, da Polícia Civil. Na época, poucas pessoas da polícia queriam dar essa disciplina. E Uhum. eu, foi algo que me interessou, com a minha formação em Direito, em Sociologia, isso me interessou. Então, aí que eu comecei a frequentar mais o mundo acadêmico nessa área de direitos humanos, especificamente. Uhum. Então, sempre a partir daí começou a associar a questão assim da profissão como policial e segurança pública e com essa questão acadêmica e direitos humanos também e pesquisar nessa área vinculada aos direitos humanos e segurança pública. Sim, exatamente. Muita coisa me chamou a atenção nessa área. No Rio Grande do Sul, primeiro, antes de falar do Rio Grande do Sul, esse Uhum. termo, essa expressão direitos humanos, ela entrou no mundo policial com grande resistência. Sim. Porque muitos movimentos de direitos humanos acabavam na época, e hoje ainda tratavam muito de defender grupos vulneráveis. O que na época, final dos anos 90, ainda era um tanto confuso. As pessoas compreendiam como grupos vulneráveis algo muito diferente, né, do que se compreende hoje. Então, eu sempre tentei acompanhar essa contradição. Eu ficava pensando em, bom, nós somos, como policiais, defensores de direitos das pessoas. Nós somos asseguradores dos direitos das Uhum. pessoas. É. E, por um outro lado, esse discurso de direitos humanos daquele período
acabava entrando com uma grande resistência no meio policial, porque acabavam sendo direito da pessoa que está presa ou alguma coisa assim, direito a resistir de alguma maneira a alguns conflitos, direito a fazer greve. E isso no meio policial não era bem visto, Sim. porque havia ainda essas confusões. E aí que eu comecei a me interessar por essa contradição. Que interessante, professor. E me diz uma coisa, o senhor como, hoje em dia, acadêmico também, né, como um professor, né, nos cursos de Direito e pesquisador nessa área também, eu acompanho pelas redes sociais sua Uhum. trajetória, o senhor está sempre participando de eventos nessas áreas da segurança. Como é que o senhor vê o sistema de segurança pública no Brasil, né? Assim, como ele é estruturado, primeiramente, para Uhum. o pessoal entender, o pessoal, boa parte do nosso público é composta por alunos do direito, mas muitos Uhum. estão começando no direito, não sabem ainda como é que funciona. Perfeito. O sistema de segurança pública mais formal, existem partes informais, que a gente poderia, até em algum artigo que eu escrevi, eu comentei isso, Uhum, mas vamos pegar a parte formal, que está formalizado da segurança pública pela Constituição de 88, algumas mudanças ao longo da história, mas vamos uhum, pegar o que está posto. Artigo 144, então, da Constituição atual nossa, uhum. definiu a segurança com a seguinte estrutura. Ah, Polícia Federal, uma Polícia Sim. Federal para todo o Brasil, que trata de crimes de competência da Justiça Federal. Então, aqueles crimes que tráfico de drogas que ultrapasse as fronteiras estaduais, outras coisas do gênero. Então, a polícia é investigativa, mas também é uma polícia que pode fazer serviço ostensivo. Polícia Ferroviária Federal está na estrutura também da segurança pública formal, mas está em extinção. Talvez se encontre em algum outro lugar, talvez Rio Grande se encontra um outro funcionário, mas está em extinção. Que seria a polícia com competência para fazer investigação e policiamento nas áreas de ferrovia. Isso ainda não está em pleno funcionamento. Polícia Rodoviária Federal, que nós conhecemos, para policiar e investigar questões relativas às rodovias federais. E aí vem as estruturas dos estados, onde tem, em cada estado do Brasil e no Distrito Federal, uma polícia militar e uma polícia chamada Polícia Civil. A polícia militar cabe o policiamento das ruas, policiamento ostensivo, e preservação da ordem pública, que é a principal atribuição da segurança pública. As polícias civis dos estados, do Distrito Federal, cabe aí as atividades investigativas daqueles crimes que são de natureza da justiça estadual. Tá? E nesse mesmo arcabouço ainda tem as guardas municipais para Uhum. alguns municípios que puderem, eu tenho uma limitação de população, para alguns municípios podem criar para controlar os seus órgãos municipais, como escovas municipais, parques e tal, podem formar guardas municipais. Mas aí tem uma Uhum. regulamentação, tal, também é algo que os municípios ainda estão desenvolvendo e tal, da Constituição de 88 para cá, muitos municípios ainda não têm, mas também está na estrutura de Uhum. segurança pública. Me diz uma coisa, a gente está falando assim em termos de segurança pública institucional, né? A gente alocou os Uhum, órgãos, aí o senhor uhum, deu uma verdadeira aula de direito constitucional para a gente aqui, mas e a segurança pública assim no sentido do cidadão mesmo, né? Da segurança na sociedade, uhum. né? Há uma crise de segurança pública. Como é que o senhor, como policial e como estudioso desse fenômeno, o senhor enxerga a questão da segurança mesmo, não das instituições, né, no Brasil? Isso é uma questão muito interessante. Ainda se discute no Brasil, essa discussão em termos de Europa e Estados Unidos é um tanto já passada. No Brasil, isso é um pouco mais recente, então, esses estudos sobre violência e criminalidade no meio acadêmico no Brasil começam no núcleo de estudos de violência de São Paulo, né, NEV da USP, da Universidade de São Paulo, Uhum. nos anos 70, mais ou menos assim, a referência que se tem, que se espalham e hoje tem grandes núcleos de estudos. Esse, o Rio Grande do Sul aqui poderia citar três, mas tem muito mais, mas o GPESC, grupo coordenado pelo professor Rodrigo Azevedo na PUC, onde eu participo, o É GPVC, vinculado à sociologia? vinculado às ciências sociais, é o Sim, sim. PPG, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Uhum. Sociais. O grupo de pesquisa de violência, GPVC, na Violência e Cidadania, na URGS, coordenado pelo professor José Vicente, e o grupo que estuda prisões, sistema prisional, o GTEP, coordenado pelo professor Luiz Antônio Bogo Kiss, em Pelotas, mas tem outros grupos, tem na Unicinos, tem na URGS, tem outros grupos que estudam essa matéria.
É interessante a pergunta que você faz. Em termos de América Latina, vamos tentar pegar aqui a América Latina, há uma divisão nessa medida de segurança pública, porque a pergunta foi, bom, tem aumentado essa Sim. insegurança? Não tem. Há um problema aí de medidas. Se nós fizermos um olhar macro, muito macro na história do mundo, há alguns autores, como Elias, como o Pinker, que vão dizer assim, ó, numa história macro da civilização, nós olhando Idade Antiga, Idade Medieval, com todas as suas fases, Idade Moderna e Idade Contemporânea, a violência vem diminuindo. Quer dizer, nós não fazemos mais guerra com lanças, um grande número de mortos. Mesmo se nós pensarmos em termos de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, quer dizer, esse tipo de conflito vem reduzindo. Então, se nós fizermos um olhar macro na civilização humana, a violência vem reduzindo. O número de mortos e tudo proporcionalmente vem reduzindo. Tem obras que tratam disso, sobretudo de historiadores, né? A Incrível História da Maldade, outros livros que se pode consultar, assim. Em termos de Brasil, o que eu poderia dizer é que isso é cíclico, né? Há, às vezes, uma sensação de medo, uma sensação, às vezes, por alguns casos pontuais, que nos faz ter um pouco mais de medo, e isso afeta a noção de segurança que a gente tem. Mas, normalmente, se nós olharmos dados dos anos 30 até agora o século XXI, isso é cíclico. Tem alguns momentos que aumenta, tem alguns momentos que estabiliza e reduz. É cíclico, mas se nós compararmos em termos de América Latina, em termos de mundo, as taxas nossas de homicídios, por exemplo, são altas. São altas. Mesmo que elas se estabilizem, ou mesmo que se reduzam um pouco, como tem acontecido, elas são altas. Temos um país que não está em guerra, que não tem grandes conflitos internos e outras coisas assim, a taxa de criminalidade e violência é alta. Ocorre que também essa violência é muito diferente de estado para estado, de cidade para cidade, às vezes de local dentro da cidade, como Porto Alegre, para outro local. Então isso tudo torna esse fenômeno extremamente complexo, né? Eu diria que em termos de crescimento, se poderia apontar para uma preocupação crescente da violência e criminalidade atual em termos de alguns tipos de crime, como violência doméstica, homicídios, obviamente, lesões corporais e questões que tratam o que a gente, às vezes, popularmente chama de crime de sangue, alguma coisa assim, como são os crimes que têm causado maior impacto. Esses crimes, sim, tiveram uma tendência de alta. Em alguns estados do Brasil, como o Rio Grande do Sul, entra nessa tendência, a taxa de homicídios tem reduzido, mas ainda apresenta uma taxa um tanto alta se nós compararmos com o mundo e mesmo se compararmos com a América Latina. Chile tem conseguido grande redução por um bom tempo, Uruguai também, Argentina e mesmo Colômbia, num período de conflito interno, de guerrilhas, mesmo assim, a comparação, as taxas nossas são um tanto altas, mas é um tanto recente. Se nós olharmos um olhar macro na história brasileira, não é tão grave assim. Mas o problema é a questão da sensação, o medo que nos causa isso, né? Então, quer dizer, 2, 3 homicídios em uma semana, dependendo do estilo de homicídio ou estilo de lesão corporal, pode nos causar grande medo, e aí isso afeta a segurança pública. Quer dizer, você se sente inseguro. O número de furto de celulares hoje, que não é um crime que cause lesão ou algo assim, mas nos assusta. Nos assusta muito, porque você fica... E isso afeta a segurança pública. Às vezes, um lugar onde furtam muitos celulares, você fica com grande medo, e às vezes outros tipos de crime que seriam mais graves ali não são tão frequentes. Né? Então tem toda essa complexidade para lidar com... O que eu vejo dessas informações que o senhor colocou, e claro, o senhor pesquisa nessa área, tem muita coisa aí que eu não sabia, que o senhor já me apresentou, é que em termos macro, o que havia muito assim, quando a gente coloca em termos de guerras, né, é aquilo que dentro da filosofia a gente chama de a questão do uso do poder, seja de estatal, né, a coerção estatal, para o uso de defesa externa ou interna, né? Então, que nem constitucionalmente aqui no Brasil a gente tem a questão do exército, que faz a defesa externa, né? Isso. E as polícias que fazem a defesa interna, né? Então, a nível macro, eu acho que essa violência internacional entre nações reduziu bastante. Veio reduzindo assim, significativamente, né? Claro, a gente sempre tem riscos, que a gente viu aí, né? Sim, alguns problemas lugares, internacionais, Oriente Médio, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo,
essas questões, assim, essa questão da criminalidade menor, né, esses furtos, né, ou essas questões de... Né, eu acho que também isso está muito vinculado também à questão do uso e do tráfico de drogas também, né? Exato, exato. É difícil, bem difícil, trabalhar com essa questão do tráfico. Esses já entram componentes bem mais atuais, realmente. Então, atualmente, vamos pensar, dar uma referência no tempo, como final dos anos 90, início do século XXI. Uhum. Aí entram alguns fatores diferentes aí na nossa história da segurança pública ou algo assim, história da violência e da criminalidade. Uma é a formação do que a gente chamou e que ainda é difícil em termos conceituais de crime organizado. Então essa é a história. Bom, a principal hipótese, a hipótese mais considerável disso é que resultou de um período dos anos 70 em que se juntaram, principalmente, sobretudo o Rio de Janeiro, mas Porto Alegre teve na Ilha Grande, alguns lugares, na Ilha Grande, aqui na ilha, na prisão da ilha, né? Que pessoas que estavam presas por assalto, ou por um crime contra o patrimônio, ou por homicídio, por algum outro crime assim, sem componente político exatamente partidário, tá? E no período em que alguns partidos eram considerados ilegais, aquelas pessoas que eram pela Lei de Segurança Nacional, então, por exemplo, eram comunistas, alguma coisa assim, em um período foram juntados. Essa é uma hipótese que existe, é uma possibilidade de que... Bom, essa troca de informações entre eles acabou, em alguns lugares como Rio de Janeiro, resultando rapidamente em uma organização criminal. Então, e aí tem pessoas que estudam, como a professora Letícia, do programa de pós-graduação em políticas públicas da URGS, que estudou uma época crime organizado, que caracteriza essa ideia de, bom, crime organizado, com carreiras, você entra numa função, você tem função definida, você tem uma espécie de salário, uma comissão, muda de função conforme a sua atuação. Hierarquia. Uma hierarquia, caracterizando um serviço, uma espécie de serviço de empresa, algo assim. Bom, daí, do crime organizado, se passa a ideia de o crime organizado se dividindo em o que a gente chama hoje de facções. Que nos anos 30, os autores americanos de sociologia da violência tratavam como as gangues. A América Central tem problema com isso até hoje, Peru tem grandes problemas com isso, tal, que seriam as gangues. Que seriam a nossa ideia de foram dividindo as organizações por divergências ou por território em facções. Isso são componentes novos, né, recentes na nossa ideia de criminalidade. E isso sim, aí, uma questão que eu não quero estabelecer, que eu quero deixar claro que existe hipótese contra, que eu vou dizer, bom, não há uma associação direta, nenhum pesquisador conseguiu, e já se tentou associar direto, assim, o tráfico causa homicídios ou outro tipo de crime. O que se conseguiu descobrir nessa dinâmica? Que a organização criminal foi buscar o quê? Primeiro, território. Vamos estabelecer Rio de Janeiro, São Paulo, no Rio Grande do Sul tem territórios onde estão geograficamente. Para manter esses territórios, bom, tem que ter uma atividade lucrativa. Se descobriu que no tempo atual, nesse período então que estamos falando, uma atividade muito lucrativa é a compra e venda de algumas drogas, como cocaína, como maconha, um pouco menos hoje, mas cocaína, e esporadicamente alguns outros tipos de droga. Crack, morfina. O crack eu colocaria um pouco depois, uma história recente, talvez temos que lembrar de falar depois do crack. Mas a cocaína, principalmente, passou a ser mais usada e mais vendida. Bom, esse é um meio de lucro. Tá? Então, as facções que já tinham se dividido por algum outro motivo, como crime organizado, acabaram usando o tráfico como uma das possibilidades de conseguir dinheiro, armas e outras coisas assim. Conquista. E isso foi se acirrando. Das ruas foi acabando colocando dentro das prisões. Então, grandes prisões como Rio de Janeiro, como Carandiru, que aconteceu, tudo que aconteceu, sobretudo no norte do Brasil, mas fica mais famoso na região sudeste, no Rio Grande do Sul, Presídio Central, que hoje é cadeia pública de Porto Alegre. Essas facções acabaram dominando territórios dentro das prisões. E aí com essa lógica de compra e venda de drogas, de tudo que se puder,
Acho que é associado a armas também. A armas, principalmente, mas A arma é o poder, primeiro, a o droga dinheiro. é o dinheiro, Depois, é o que com o move. dinheiro, eu posso comprar armas e aí ter um poder perante a polícia, por causa dos conflitos, para praticar grandes assaltos, outras coisas assim, para se defender, para poder atuar em confrontos, a compra de armas. Acho que há uma capitalização também com assalto a banco, que a gente vê que há sempre redes assim, né? Poderíamos caracterizar, Porque sim, existem ramificações, me parece, sim, nessas, né? Aí um dentro. vai roubar carro, a Exato. outro vai, né? Cada um Então, procura, como se fosse um mundo, eu acho que quem pesquisou essa área de crime organizado, como se fosse um mundo empresarial. Cada empresa procura um nicho de mercado. Então, vamos dizer assim, mercado entre aspas, mas um bom período. se especializa numa prática criminal. Exato. Dessa, Que bom, dá... é ali que está o meu nicho. Eu vou juntar o pessoal que está comigo e vamos trabalhar ali. Por um bom período, assaltos a carro forte no Rio Grande do Sul, sobretudo aqui na Serra, aqui da região serrana aqui do Rio Grande do Sul, alguns ficaram na compra e venda de drogas porque entenderam que era um negócio que você pode reduzir a violência nesse campo e continuar vendendo e comprando e fazendo em atividade ilícita. E aí talvez tenha reduzido um pouco essa ideia de grandes assaltos, algo para capitalizar dinheiro. Então, mas teve um período, aí talvez final dos anos 90, entre 95 até 2000, que teve uma onda grande de assaltos a carro forte ou a bancos em Porto Alegre. Hoje, esses assaltos, alguns pesquisadores já estão falando da interiorização do crime, assaltos a banco estão sendo mais praticados em pequenas cidades, onde os confrontos com policiais provavelmente sejam reduzidos e tal, uma outra questão de enfrentamento. Eu acredito que nas pequenas cidades existem, que a gente acompanha pela imprensa, né? Às vezes tem um policial, dois policiais para fazer a guarda de uma cidade. Exato. Teríamos que estudar um pouco mais esse fenômeno, Cada mas caso, o que se né? conseguiu um pouco descobrir é o seguinte. Empresas privadas de segurança. Né? Empresas privadas de segurança, muita gente começou a trabalhar em empresa privada de segurança e entender a dinâmica de defesa de patrimônio, como banco, como joalheria, como outras farmácias, onde circula muito dinheiro e tem uma dinâmica. Quer dizer, que dia eu deposito o dinheiro, que dia vai estar o caixa com mais cheques, com menos cheque, com mais. Hoje nem se usa tanto cheque, mas com mais dinheiro e menos compra em cartão, alguma coisa assim. Aprendendo essas dinâmicas, se acabou se entendendo. E aí as pequenas cidades acabaram sendo por um período hoje. Não sei bem como isso está representado, mas por um período acabou sendo alvo dessas pessoas, né, nessas atividades ilícitas para captar dinheiro. Né? Mas aí poderíamos deixar para uma outra pergunta a questão, vamos voltar à questão do crack, que aí é um outro componente um tanto novo. E o crack, como é que fica dentro desse panorama, né, de maconha, cocaína e o crack, que foi uma droga mais recente, né? Quer dizer, hoje em dia já deve ter no Brasil mais de 20 anos, acredito eu, né? Sim. Mas é mais recente que a maconha e a cocaína e é muito mais danosa, porque a gente sabe que uma pessoa que começa a usar crack já nos segunda vez que usa essa droga, ela já acaba se viciando e acaba virando um escravo do crack, né? Sim. Conversando com o pessoal que está tentando largar essa droga, eles dizem que é como se fosse uma escravidão mesmo, né? A vida fica em função dessa droga e acabam colocando tudo fora, né? Como é que fica a questão da segurança pública, tanto em relação ao traficante, mas em relação ao usuário, né, no que diz respeito ao crack? Bom, o crack, como eu tinha mencionado antes, era uma recente, uma questão um tanto recente. Né? Bom, o crack nasce do refúgio daquilo que sobra quando se refina a cocaína. Alguém percebeu que se aspirando aquela resina que sai, se tinha um efeito, né, um tanto de outras drogas. E acabou sendo algo barato em termos financeiros. Então, quer dizer, a difusão muito maior, um acesso muito maior. E como você disse, a questão de que afeta a saúde muito rapidamente. Então, aí alguém da área de saúde poderia explicar melhor a questão de como isso atua diretamente no cérebro e a degradação física mesmo do corpo.
Então você olha uma pessoa que é usuário de crack, em 2 anos você já tem dificuldade de reconhecer ela se você não viu ela periodicamente. Para a segurança pública isso foi o que se chamou em alguns lugares de epidemia, quer dizer, porque foi o acesso pelo preço muito grande, desculpe, pelo preço baixo, né, o acesso muito grande, muito amplo. Para os órgãos de segurança pública não havia uma preparação, não havia uma previsão de que isso ia ser tanto assim, então não se consegue dar conta. A intervenção mais eficiente nesse sentido provavelmente foi pela questão de saúde. Então, o tratamento dessas pessoas para poder desintoxicar e poder tirar ela. Mas, como mencionado, é difícil, não é uma coisa simples de se fazer, é uma coisa demanda profissionais de saúde, demanda gastos, demanda bastante tempo, demanda vontade da pessoa também, em alguma medida, muito difícil. Mas foi algo muito complicado para os órgãos de segurança pública. Você encontrava muita gente, muitos usuários, ainda encontra em alguns lugares. Bom, em Rio e São Paulo, lugares que começaram a ser chamados de Cracolândia ou algo assim, e ninguém sabe muito bem como tratar isso, porque o acesso é tão grande, tão degradante, que passa até da situação só de segurança. Pô, uma questão de saúde, uma questão humanitária, uma questão bem complicada. Então, até hoje está se tentando resolver isso de alguma maneira. Mas o que se tem hoje é uma tentativa de trabalhar na ponta. Bom, quando já está lá, então ainda... E recentemente, infelizmente, essas políticas de saúde que ajudavam muito nisso. Bom, você é policial, encontra alguém ali e tem para onde levar a pessoa. E provavelmente essa pessoa não vai estar na rua de novo daqui a algumas horas. Isso é muito importante para a segurança pública. É uma coisa de saúde, uma questão de saúde, mas é importante, há um reflexo bastante grande na segurança pública. Eu vejo também, né, como o senhor colocou, a questão da segurança pública em relação ao crack, inclusive, como problemas extremamente complexos, né, em termos do ponto de vista social. E que nem o senhor coloca, tem a questão do usuário, que é uma questão de saúde pública, mas que, como eu havia lhe falado agora no nosso intervalo, né, eu acompanhei um caso em que o menino acabou se viciando em crack, e de um menino que tinha uma vida normal, assim, com colégio, com a vida estruturada, começa a delinquir, começa a se envolver para sustentar o vício e começa a delinquir dentro de casa, a fazer furtos em casa, mas depois, quando não tem mais o que furtar em casa, ele acaba indo na rua e começa a ir cometendo pequenos delitos, talvez assaltos. Não cheguei a acompanhar essa parte, mas a partir daí, para isso acabar em uma situação mais séria também, pode desencadear uma situação mais séria. Aqui, né, por exemplo, Porto Alegre, no bairro Menino Deus ali, que é de certa forma uma rota para o Morro Santa Teresa ou para Vila Cruzeiro, onde existem pontos de tráfico de drogas, né? Existem épocas, agora essa época do ano, né, que antecede o Natal, em que esses pequenos furtos são muito comuns, né? Sim, e aí a gente vê vidro de carro quebrado, ou, né, esse pessoal que furta alguém que está meio descuidado com o celular ou com alguma coisa, para poder subir no morro e trocar por uma pedra de crack ali, sustentar o vício. Mas tem também o outro lado, que é a questão do grande traficante que encontrou no crack uma droga que é extremamente, assim, vicia extremamente, quer dizer, isso faz com que você tenha um consumidor garantido, e que nem o senhor falou que ela é elaborada a partir do refúgio, né, do rejeito lá do refino da cocaína, e acaba sendo extremamente rentável. Então como é que fica essa situação? Assim, é uma questão de segurança pública, mas também é uma questão, talvez, de direito penal, eu digo no sentido do traficante, talvez, e como resolver. Eu acho que as duas coisas também não devem ser dissociáveis também, porque na medida em que, havendo consumidor e sendo rentável, vai haver o traficante mercado, também. Sim, é uma lógica bem opera uma lógica de mercado. Bom, tenho consumidores. Os insumos que eu uso para o meu produto são acessíveis. E o encontro entre consumidor e fornecedor funciona, está tudo funcionando para o mercado continuar expandindo.
Em termos de tráfico de drogas, é algo que a segurança pública ainda está tentando trabalhar com isso. Bom, em termos entender melhor e poder intervir. A intervenção nesse setor é muito ainda incipiente. Se tenta muito, Claro. se tenta, se pesquisa, se age, mas ainda é difícil de lidar com isso, justamente Sim. por essa lógica de mercado. Quer dizer, onde eu atuo nisso? Vamos tentar entender a Colômbia, por exemplo. Tentaram intervir nesse sentido no mercado. Quer dizer, vamos subsidiar alguém para que não plante cocaína, desculpe, coca, né? A planta de Sim. coca, e possa plantar soja e nós ajudamos. Nós compramos Sim. essa soja, o governo compra, assim, vamos tirar esse cara do mercado. Ok. Funcionou por um determinado tempo, até que começaram as pessoas que tentavam fazer essa política a sofrer com violência também. E isso foi aos poucos sendo abandonado. Isso é muito difícil em nível mundial lidar com essa questão, justamente por essa ideia do mercado. Quer dizer, funciona um sistema de mercado. Corre muito dinheiro circulando nesse meio. Então, é essa mesma lógica que nós estamos enfrentando por aqui. Então, quer dizer, e além desse poder de ter uma espécie cliente, entre aspas, muito rapidamente. Ele vai voltar, vai consumir de novo, então eu posso ter o produto e isso circula, a polícia tira de circulação por um tempo, mas já tem outro vendendo. É uma lógica bem difícil de intervenção. Eu apostaria em duas questões básicas a longo prazo, que uma é a questão de saúde. Quer dizer, vamos tirar esse consumidor e deixar ele em tratamento para ver quantos consumidores nós conseguimos afastar desse vício que é degradante em todos os sentidos, né? Segundo, a questão de políticas de educação. Quer dizer, o quanto eu posso colocar essas pessoas em outros mercados através de uma educação. E aí eu falo educação tanto formal de ensino médio mesmo, como profissionalizante. Bom, se eu posso ser um mecânico de motocicleta, se eu posso ser um padeiro, alguma coisa assim, talvez eu consiga me afastar dessa área. Mas se não tenho nada disso e isso está acessível, bom, aí a tendência é isso aumentar. Mas eu quero dizer que isso tudo, o que eu estou tentando é muito ainda, há muito que se entender disso para se poder intervir melhor. Eu concordo com o senhor, acho que o problema é complexo. Tinha uma época quando eu lecionava na Ubra Torres, a cadeira de Antropologia e Sociologia, a gente fazia visitação ao presídio feminino de Torres, que é um presídio modelo. Ele foge da realidade prisional, assim, né, pelo menos gaúcha, né, o número de vagas comporta o número de presas, então, né, tirando excepcionais, não existem muitas rebeliões lá também. Então é um presídio modelo e oferece condições, inclusive, para que se a pessoa quiser sair dessa vida de criminalidade, ela vai ter algumas oportunidades de reintegração, reinserção social, aprender alguma profissão. Mas conversando lá com o pessoal da SUSEP, né, depois de fazer algumas visitas, a gente tinha uma preocupação sempre que a questão do presídio feminino é diferente do presídio masculino, porque quando o marido vai preso, depois a mulher vai presa, acaba destruindo a família, porque os filhos vão morar com alguns familiares e o marido não vai visitar isso, e eles acabam perdendo esse vínculo familiar. As crianças acabam sofrendo também, né, no caso do presídio feminino. E eu conversando com o pessoal da SUSEP, eu sempre dizia assim, mas como é que pode, então, assim, interferir nessa questão da segurança pública? E eles sempre frisaram, né, pelo menos esse tipo de crime que a gente está se referindo agora, né, que é uma forma de meio de vida, porque existe aquele outro crime, né, que o senhor se referiu, né, esses crimes contra a mulher, ou crimes, né, de honra, outros crimes, né, que são... É outro tipo de criminalidade, mas esse tipo de crime que é vinculado ao tráfico de drogas e é vinculado a assaltos e essas questões, eles dizem assim, me diziam, professor, isso não depende, a gente não consegue resolver essa situação aqui na SUSEP, porque assim, por mais que a gente ofereça, né, mas o que a gente vê é que essas crianças que têm um pai que está vinculado ao tráfico, tem uma mãe que está vinculada ao tráfico,
acabam que no futuro também vão acabar Tendência é essa. exercendo a mesma atividade. E o problema, a conclusão que a gente chegou discutindo, né, porque certamente não é uma questão de ensino universitário essa questão da violência, né, resolver a questão da violência. Talvez o colégio possa ajudar, mas a conclusão que a gente chegou é mais que é uma questão familiar mesmo, de ensino de valores, né? Eu imagino mesmo um universitário ou mesmo, sei lá, um empresário, se o cara começa a usar crack, as pessoas que eu acompanhei de, né, reabilitação, às vezes tinham pessoas que tinham a vida organizada e aí um dia experimentaram a droga e começaram a Sim, reincidir acontece. assim, acabaram perdendo família, perdendo emprego É e estrutura. se desestruturaram completamente, né? E aí acabaram delinquindo. Então me parece que para essa questão da segurança pública, claro, concordo plenamente com o senhor, é um fenômeno complexo, é um problema extremamente complexo, é uma questão de saúde pública, é uma questão talvez de política criminal, mas é fundamentalmente uma questão de educação, mas me parece que a educação na família ajuda bastante, assim, em termos de valores, né? E parece que a nossa sociedade hoje em dia existe alguma crise de valores nesse sentido, né? Assim, modelos, inclusive, a ser seguidos. O que o senhor acha? A questão da segurança pública passa não só por uma questão de profissionalização, ensino profissionalizante, ou ensino institucional em termos de colégio, né? Uhum, Primeiro e segundo grau, que eu acho que é importante, né? uhum, Tira a criança da rua e dá um sentido para ela. isso. Mas será que não seria mais fundamental, assim, uma questão de ensino de valores dentro da família? Sim, exato. Não só eu concordo plenamente, e não só a família, mas aí entram questões bem mais amplas. Vamos Sim. tentar. Criminólogos dos anos 30, 60, nos Estados Unidos, tratavam com teorias baseadas nessas variáveis, nessa questão bem pragmática de estrutura familiar. Vários levantaram essa hipótese de estrutura familiar. É uma questão. Bom, aí estamos falando de um país que, grosso modo, a comparação com o Brasil seria complicada, porque a questão aí também entra uma variável que nós não falamos ainda, que é a questão origem religiosa. Nós somos um país de cultura ocidental católica, né? Embora Uhum. sejamos um país laico. Então, aí entra a questão dos valores, que valores nós temos que praticar. Aí eu acho fundamental, é algo bem difícil de se tratar no Brasil, tá? Em alguns outros países isso está ocorrendo de maneira um tanto mais, talvez mais fluida, como o Uruguai, por exemplo, é a questão é fundamental que algumas coisas lá no ensino, na família, no ensino fundamental e no ensino médio sejam extremamente exploradas para a consolidação desses valores. Bom, Uhum. filosofia, não Uhum. porque somos da área da filosofia, mas é Sim, fundamental. apaixonados pela filosofia, Apaixonados né? pela filosofia, Uhum. mas isso nos ajuda muito a compreender o que Uhum. é ético, o que é bom, o que é ruim, o que está Uhum. errado, o que é coletivo e o que é Uhum. individual. Essas Uhum. questões teriam talvez que ser mais Sim, as questões trabalhadas, de valores, né? bem Perfeito. Sim. profundas. Então, Uhum. eu acho que isso tinha que ser muito aprofundado. Perfeito. Então, quer dizer, essa questão dessas ciências que tratam com isso em geral, filosofia, sociologia, eu acho que poderiam ser mais fomentadas, tanto no ensino, e a ideia é que estamos indo por um caminho que a ideia estão retirando, mas Uhum. eu acho bastante importante. E no âmbito familiar, que se pudesse valorizar isso, se pudesse valorizar no. Como eu posso explicar isso? Mas como eu posso ter esses freios e contrapesos? Tem uma teoria americana que tratava Uhum. muito da ideia de teorias da contenção, a ideia de que, bom, eu não vou fazer isso porque o que eu vou dizer para meus familiares? O que o meu Uhum. tio vai dizer? O que o meu pai vai falar? O que eu posso não ter uma família? Entendi. E isso avança sobre, alguns vão dizer assim, mas a família brasileira, a maior parte é uma mãe que cria filhos. Uhum. Grande parte das famílias Uhum. brasileiras são assim. Ainda assim se poderia, bom, Sim. passa pela valorização da mulher, então, como mãe. Uhum. Passa do empoderamento dos anciãos. Uhum. Tá? Então, quer dizer, vou ouvir o mais velho. Ouvir que Uhum. não é algo que hoje se recomendaria a leitura aí de Sêneca, talvez, Ah, algo assim, Aristóteles, Aristóteles. ética Nicômaco, né? Essa ideia de, bom, vou ouvir Mas, os mais velhos, vou aham, ouvir a sim, filosofia africana, a ancestralidade, vou ouvir, sim, então, quer dizer, a mãe é importante, um respeito da família dentro da comunidade, mesmo que seja uma comunidade simples. Eu acho que aí sim sim, precisaria. Mas o caminho hum, que nós estamos enxergando aham, é ao contrário, é uma ideia de praticidade,
de pragmatismo, um pragmatismo que eu acho que também é necessário, mas o fundamento, bom, eu cresço pensando, eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro. Bom, mas para trabalhar e ganhar dinheiro eu posso fazer determinadas coisas? Tem coisas que eu não posso fazer, não adianta eu Sim. estar bem e tirar de alguém. Uhum. E isso, como você falou, são consolidação de valores. Aí eu acho que essas questões mais teóricas, mais conceituais, Uhum. se fortaleceriam Aham. isso. Eu vou lhe dizer assim, eu concordo plenamente com o senhor, mas acho que assim, acho que é importante alguém lendo Aristóteles, lendo Uhum, Sêneca, né, e outros autores, mas eu acho que há como, né, mesmo sem um estudo teórico uhum, aprofundado, uhum, essa questão da ancestralidade, de respeitar os pais, respeitar assim, né, e ter valores firmes uhum. nesse sentido, acho que são questões que deveriam ser cultuadas mesmo que a pessoa não tivesse um acesso a um Formal, exato, formal, a um exato. estudo mais É. profundo filosófico. Claro que é importante que alguém faça esse estudo, Uhum, né, uhum. mas ainda que a grande população não tenha, né? Porque não é tanto às vezes conhecer a teoria, mas saber que nem você colocou o que é certo e Uhum. errado fazer, Bom, é se, um se coletivo. devo, se devo, né, ultrapassar esses limites ou não, né? Sim, qual é o preço de ultrapassar? E é bem interessante isso, porque isso pode ser feito em vários âmbitos, âmbito cultural. Bom, estou na Amazônia, a questão indígena tem ensinamento sobre isso. Bom, eu Uhum. posso trabalhar com isso com Harry Potter, com O Senhor dos Anéis, com Sim, Aristóteles, posso trabalhar tem materiais sim. muito sofisticados para isso. Posso trabalhar isso com a história da própria comunidade. Professores de Hum. história podem ajudar aí, então, quer dizer, a história da comunidade, de onde é que vem essa ideia, como é que esse bairro se formou, quem são os moradores mais antigos, o que eles fizeram, eles plantaram, eles passaram trabalho para isso, foi assim que eles conseguiram vencer na vida. Quer dizer, Uhum. até onde eles chegaram, quer dizer, quais são os limites da minha própria Uhum. possibilidade e tal. Essas questões podem ser avançadas tranquilamente sem um refinamento formal, também pode ser Uhum. feito. Bem, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa entrevista com o professor Martin Moraes. Na segunda parte do nosso vídeo, nós vamos conversar a respeito das questões atinentes aos direitos humanos e à segurança pública. Não perca! Não esqueça de assinar o canal para ser avisado quando o vídeo for disponibilizado. Um abração do professor Leandro Cordioli.